Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Tô um pouco sumido, né? Nesses últimos dois jogos eu acabei não fazendo vídeo por causa do trabalho, né? Então a gente vai tentando fazer aí de acordo com o tempo que a gente tem, beleza? Que como eu falo sempre pra vocês, cara, não é fácil montar roteiro, não é fácil. Pô, a gente tem que assistir o jogo, pegar roteiro, pegar informação pra trazer aqui pra vocês. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de ser feita. Necessita de tempo. Então, é, esses últimos dois jogos eu não consegui fazer, tá? Mas vamos falar dele aqui nesse vídeo rapidamente, claro, para não ficar muito longo o vídeo. Mas antes queria pedir para vocês like no canal, sininho para receber as notificações, verifiquem a inscrição no canal e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês conseguirem. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente já conseguiu alcançar 1.500, tá, inscritos no nosso canal aí do YouTube. No X a gente está crescendo muito, muito, muito mesmo, entendeu? E eu queria pedir ajuda para vocês para seguir lá no Instagram, pô. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o nosso Instagram, porque a gente tem bastante gente nas nossas redes, mas no Instagram ninguém segue. Então quem puder seguir aí a gente no Instagram também dá uma força aí bem maneira, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de resumo da partida, tá? Mas antes de falar entre Arsenal e Everton, eu queria falar desses dois jogos, tá? O primeiro foi pela FA Cup, tá? Onde a gente enfrentou o Mansfield no final de semana passado, e no meio de semana a gente enfrentou o Bayer Leverkusen. O jogo contra o Mansfield, muita gente reclamou do jogo, o Arsenal. Mas a gente tem que entender que o Arteta botou, entre aspas, um catadão, tá? Para jogar o jogo contra o Mansfield. Ah, Barão, mas o Arsenal tem obrigação de ganhar, de atropelar o Mansfield e tal, mesmo com o time reserva, tá? O que a gente precisa entender, e aí eu já falei isso para vocês aqui mais de uma vez, quando vocês pedem, tem que ir com o time sub-15, tem que ir com o time sub-14, tem que ir com não sei quem, tem que ir com o preparador físico. Existe uma coisa que se chama entrosamento, tá? Adaptação e entrosamento, elas andam juntos. E aí, o que acontece? Se você não está adaptado a jogar com aqueles jogadores, e você não tem entrosamento com aqueles jogadores, a chance de você errar bastante passe é muito grande, porque você não sabe onde aquele jogador vai estar. Então aí você precisa ter mais cuidado ainda, tá? E também tinha um outro agravante, que era o campo, tá? O campo não era aquele campo que a gente está acostumado a ver dos times de Premier League, tá? É um campo de um time que é da terceira divisão, gente. Então, assim, a gente tem que entender isso também, tá? Que eles não têm o orçamento que grandes clubes da Premier League têm para manter ali o gramado. E aí, outro motivo para o Arteta ter colocado esse catadão aí, entendeu? Por quê? Gramado bastante ruim, pesado. Então, se a gente já tem histórico de lesão, ali poderia ocorrer mais lesões. Assim como aconteceu com o Calafiori, pediu para sair, né? Em algum momento, ele provavelmente sentiu alguma coisa ali, mas está bem. Mas um que sentiu e até agora não voltou foi o Trossard, tá? Então, teoricamente, a gente perdeu o Trossard aí por causa de uma série de fatores ali, né? Às vezes ele podia já ter uma lesão, mas se ele já tinha uma pequena lesão, o campo pode ter agravado ali a lesão dele, ele ter tido que sair do jogo. Então, foi um jogo chato mesmo de se ver, tá? Porque o Arsenal em nenhum momento quis correr risco, quis pressionar o adversário. Porque se o Arsenal quisesse, galera, o Arsenal fazia bastante gol.
mas só que não tinha como. O Arteta não só queria evitar lesão, entendeu? Era isso que o Arteta queria. Então, de certa forma, também teve a vantagem ali do Mansfield de jogar em casa, aquela pressão, de jogar contra um time de Premier League e tal, empurrar os jogadores. Então, o Mansfield teve até bastante chance de fazer o gol e, quiçá, até de ganhar o jogo, tá? E eliminar a gente da FA Cup. Mas não aconteceu, a gente ganhou de 2-1, mas é isso que a gente precisa entender. Tem momentos que, por exemplo, o Arteta entrou acho que com 5 ou 6 jogadores de frente, entendeu? Então, assim, foi meio que uma bagunça generalizada. O Arteta pegou e falou assim, cara, vocês se virem aí dentro, vê o que vocês fazem, entendeu? Esse vai ser o time titular. Então, aí ele mexeu no time, o Norgá começou como zagueiro, depois o Norgá foi parar lá no meio campo, aí o lateral, o Calafiori precisou sair, aí o Incapé virou a dupla de zaga Ai, quem tava na zaga? Do Mosqueira, se eu não me engano, entendeu? Então, assim, o Arteta, conforme ia mexendo também, isso também influencia muito no esquema tático do time. Então, assim, cara, super normal o que aconteceu ali dentro de campo, justamente por causa desses fatores, tá? Agora vamos pular para o jogo de quarta-feira contra o Bayer Leverkusen, tá? Foi um jogo onde o Bayer Leverkusen estava ali com o apoio da sua torcida, pressionou bastante, tá? Teve oportunidade de sair com um resultado positivo ali, tá? E não conseguiu, a gente conseguiu um pênalti ali no final do jogo, que eu até achei que não foi pênalti, tá? Depois mostraram mais imagens ali que o cara realmente pega o Madueke ali, né? Mas foi um toque bem, bem sutil, sabe? Assim, é aquilo que eu falo. Tem gente que vai marcar, tem gente que não vai marcar, entendeu? Então, o juiz viu ali o toque, achou que foi necessário para cair. A gente vai até falar sobre o pênalti não marcado no Havertz agora no jogo contra o Everton, que eu achei muito mais pênalti do que esse do Madueke, e o juiz não marcou. Tá? Então tem esses quesitos também de... Algumas coisas são marcadas em campeonatos europeus, outras não são. Se falou muito da questão das jogadas de bola parada dos times ingleses, que eles não conseguiram fazer nos jogos aí da Champions League, que os juízes estavam marcando falta, tá? E o Arsenal nem tentou isso contra o Bayer Leverkusen, porque já tinha entendido que o juiz não ia marcar, então nem tentou. E mais, o Arsenal nem tentou isso contra o Everton. Então, assim, o Arsenal já está mudando a forma de se posicionar ali nos escanteios, tá? Pelo menos os que eu reparei, o Arsenal não fez esse tipo de, que eles falam que é cobrança de rugby, né? Que o zagueiro fica ali provocando ali o goleiro e tal, mais próximo do goleiro, tá? Eu não lembro, se vocês lembrarem de algum lance desse no jogo contra o Everton. Eu particularmente fiquei reparando bastante nos escanteios do Arsenal para ver se ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu, tá? Não que eu me lembre. Mas foi um jogo bastante difícil. O Leverkusen fez o papel dele, que era mandar dentro de casa. Então foi um jogo bastante difícil, mas de certa forma ali controlado para o Arsenal, tá? O Leverkusen teve algumas chances, mas não teve tantas chances assim. É o que eu falo, às vezes as pessoas acham que, pô, por o time ter dominado, às vezes, quer dizer que controlou o jogo, quer dizer que ele teve muitas chances. Por exemplo, o Arsenal controla bastante o jogo, mas não necessariamente ele tem muitas chances de fazer o gol, tá? Então, foi um jogo que foi bastante controlado, o Bayer Leverkusen tentando ali fazer o gol, até que consegue o gol, numa jogada inclusive de escanteio, tá? Consegue fazer o seu primeiro gol e abrir o placar. Teve até no lance, teve até um puxão ali no Eze, tá? Mas o juiz não marcou. E aí foi 1-0 pro time do Bayer Leverkusen. E aí o Arsenal meio que assim,
o que eu entendi do jogo é que, assim, mesmo perdendo de 1-0, o Arsenal parecia que, tipo, cara, beleza, 1-0 tá bom, a gente levar esse 1-0 pro Emirates, pô, tá ótimo, entendeu? A gente consegue dar conta lá. Minha percepção, tá? Do jogo, porque em nenhum momento o Arsenal, tipo, mesmo perdendo de 1-0, foi dar aquela pressão, sabe? Aquele abafa. O que aconteceu contra o Everton, que a gente vai falar também. Então não aconteceu contra o Bayer Leverkusen esse abafa. E aí a gente foi premiado com um pênalti aí praticamente no final do jogo, onde o Kai Havertz bate e faz o gol. O goleiro ainda pula ali no canto certo, mas não consegue alcançar. Então, o melhor resultado possível, tá? Foi esse empate aí pra gente em 1-1 contra o Bayer Leverkusen. Ontem eu assisti o jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, tá? Bayer Leverkusen jogando em casa contra o Bayern de Munique. E cara, é um time que erra bastante. Então assim, eu tenho certeza que o Arteta vai assistir o jogo de ontem do Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. E cara, sendo bem sincero mesmo, vai me surpreender muito se a gente não ganhar o jogo no Emirates Stadium. Porque, cara, me surpreendeu muito. Eu não sou de assistir campeonato alemão, tá, gente? Então, eu não. Eu vi porque tava passando aqui até no YouTube a transmissão. E aí eu acabei, tava mexendo aqui no computador, fazendo algumas coisas e deixei ligado aqui. Mas eu fiquei mais acompanhando o jogo do que mexendo no computador. E, cara, um timezinho. Sistema defensivo, então, nossa, falhou demais. Eu não sei se era por causa do jogo específico. O Bayern de Munique teve 2 jogadores expulsos, tá? Ficou bastante tempo ali com um jogador expulso, que o Nicolas Jackson foi expulso, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda, ou no início do segundo, não lembro. E o Bayer Leverkusen não conseguiu ganhar o jogo. Pelo contrário, o Bayern de Munique pressionou ainda mais, tá? E o Leverkusen só não perdeu o jogo porque o juiz anulou 2 gols do Bayern de Munique, tá? Um realmente foi para ser anulado, mas o segundo eu tenho dúvida ali no gol do Kane, porque eu não entendo muito essa regra da mão dentro da área, tá? Mas aí o menino que tava comentando, acho que era até o Rafael Oliveira, ali na Casa TV, ele falou que só pode ser anulado o gol se a bola bate na mão, se a bola bate na mão e imediatamente ele faz o gol, tá? Eu não sei se é isso que está escrito na regra, tá, gente? Foi isso que ele falou durante a transmissão. Só que o que acontece? A bola realmente, o goleiro vai chutar, e aí o Harry Kane põe assim o braço para se proteger, a bola bate no braço dele, realmente. Só que eu não me lembro se sobra pro Luiz Dias. E aí o Luiz Dias começa uma nova jogada e toca pro Kane e o Kane faz o gol, tá? E aí o juiz vai lá no VAR e anula o gol. Por causa desse toque de mão. Pelo que o Rafael Oliveira falou, não poderia ter sido anulado, justamente porque não foi direto pro gol, tá? Então, aí o Bayern de Munique continuou pressionando, pressionou, conseguiu o empate, tá? Conseguiu o empate, continuou pressionando até que o Luiz Dias tentou cavar um pênalti ali bem bizarro e foi expulso também. Então, aí o Bayern de Munique ficou com 2 a menos. Aí foi pressão, né, do Bayer Leverkusen. Mas eles chegaram a fazer o gol, tá? Só que o jogador estava impedido. E aí acabou 1-1. O que eu tiro desse jogo, tá? Que eu vi. É que foi um jogo onde teve bastante desgaste do time do Bayer Leverkusen, justamente porque eles estavam com um jogador a mais. 2 no final do jogo, né? E que, cara, o sistema defensivo deles deixou muito a desejar. Eu não sei se, tipo, eles jogaram com o freio de mão puxado, porque, tipo, a Bundesliga já foi, entendeu? Não vamos ficar nos matando aqui, não, com o jogo. Só não vamos perder feio pro Bayern, entendeu? Ou se realmente eles estavam jogando mesmo, dando gás ali, porque, tipo, praticamente já tá decidido o campeonato alemão. Então, assim, meio que não faz sentido, entendeu? Eles ficarem se degladiando ali com o time do Bayern de Munique, tá? Ou se realmente eles correram para ganhar o jogo ali e só deu errado, entendeu? Então, mas assim, me surpreendeu muito esse jogo, um time teoricamente com uma defesa muito muito abaixo
do que eu esperava ali do Bayer Leverkusen. E teve até não lembro quem foi que falou, eu li no X, que foi uma coisa importante, tá, sobre o jogo do Arsenal contra o Bayer Leverkusen pela Champions League. O Bayer Leverkusen jogou tudo o que podia contra o Arsenal. E o Arsenal jogou menos do que podia contra o Bayer Leverkusen. O que isso quer dizer? Que ali era o máximo que o Bayer Leverkusen conseguia fazer era aquilo ali, tá? E o Arsenal não chegou nem perto do que pode fazer. Então isso mostra ainda mais que quando a gente for pro Emirates, assim, não vou dizer que a gente vai amassar, tá? Porque não é o estilo que o Arteta tá jogando hoje, tá? O estilo do Arteta é tipo fazer o gol, controlar a partida, se desgastar o menos possível e ganhar o jogo ali por 1-0, 2-0, esses placares bem curtos mesmo, tá? Claro, se tiver a chance de golear, vai golear, mas não é o estilo de jogo que o Arteta tá jogando, tá? Então, mas eu acredito que a gente vai ganhar o jogo no Emirates Stadium, se eu não me engano, o jogo é terça-feira, tá? E aí, vamos para o nosso jogo contra o Everton, tá? Então, o que falar desse jogo contra o Everton? Existem jogos na Premier League em que tudo parece decidido, tá? O favorito do jogo, que era o Arsenal, pressiona bastante. Foi um jogo que o Arsenal pressionou bastante, uma coisa que a torcida sempre pediu. Ah, o Arsenal precisa pressionar bastante e tal, não sei o quê. A gente não tá pressionando, a gente tá sempre levando sufoco, tentando controlar o jogo. Então, esse foi um jogo onde nós pressionamos bastante o time adversário, no caso, o Everton, tá? O adversário se fecha, consequentemente, até porque eles sabem que o elenco do Arsenal, o time do Arsenal é melhor, então eles vão se fechar, tá? E tentar ali alguma coisa no contra-ataque. Inclusive saiu um artigo recente, eu não sei se foi do The Athletic, cara, ou se foi de um outro lugar, tá? O que eles falavam? Sobre os times se posicionando contra o Arsenal, defensivamente, né? Então, os times, eles jogam contra o Arsenal muito fechado, tá? Muito fechado. E contra o City, eles jogam, acho que eles falaram 13 metros, tá? Com um sistema defensivo 13 metros à frente do que a linha que joga contra o Arsenal. Então, o que acontece com isso? Consequentemente, o time do Manchester City ele tem mais espaço ali para trabalhar a bola e conseguir um espaço para fazer o gol. Diferente dos sistemas defensivos que o Arsenal encontra, que são sistemas muito mais fechados. Isso é só um adendo que eu queria colocar aqui para vocês. Tá? E aí o relógio corria durante o jogo, o desespero começava a aparecer. Eu vou contar o meu caso aqui em casa, onde eu estava assistindo o jogo. Eu tinha até falei com um amigo sobre isso. Eu tinha um sentimento que o Arsenal ia ganhar o jogo. Mesmo ali no finalzinho e tal, eu tinha esse sentimento. Mas ao mesmo tempo eu estava muito apreensivo, tá? Então, eu estava muito tranquilo, tá? Que a qualquer momento o Arsenal poderia fazer o gol da forma que a gente estava jogando, tá? Mas ao mesmo tempo eu estava meio apreensivo porque tipo, cara, e se a gente não conseguir fazer o gol? Entendeu? Então, é um relato aqui meu. E o desespero, como eu falei, começou a aparecer. Ali no estádio, né? Toda hora a transmissão mostrava ali a torcida do Arsenal muito apreensiva, muito nervosa. E parecia um jogo ali no Emirates Stadium onde o Arsenal dominava bastante o jogo, dominava a posse de bola, controlava o jogo, criava as chances, mas não conseguia quebrar a defesa do Everton, justamente por causa desse motivo que eu falei para vocês. Tá? E aí o tempo passava, a tensão consequentemente aumentava, e a corrida pelo título da Premier League parecia prestes a sofrer um golpe. Por quê? A torcida do Arsenal ela trabalha de uma maneira que é muito engraçado, é 8 ou 80. Tá? Se ganha, é o melhor time do mundo.
se perde a gente vai entregar o título, a gente vai perder, a gente é time pipoqueiro, a gente é isso. E eu sempre falei pra vocês, quem me acompanha aqui desde o início, sempre falei, cara, no final da temporada a gente vai ser campeão. A gente vai ser campeão. Mesmo ali quando o City chegou próximo, onde a gente tinha um jogo a mais e o City estava ali a 4 pontos atrás. Então eu falei, calma galera, a gente vai ser campeão, tá? No final da temporada a gente vai conseguir ser campeão. E aí até que o Arteta resolve colocar um garoto de 16 anos em campo, tá? E aí, poucos minutos depois, ele mudaria completamente a história do jogo ali dentro do Emirates Stadium. E talvez, da temporada. Nome dele? Max Douman, tá? E continuando aqui, o jogo que parecia muito travado, tá? Antes ali da explosão final da partida, o jogo foi extremamente complicado para o Arsenal, tá? O Everton chegou ao Emirates com um plano claro, tá? Que era defesa bem compacta do David Moyes ali, linhas baixas, então como eu falei para vocês, um time muito atrás, e só que eles tentavam aproveitar o contra-ataque, com o quê? Transições muito rápidas. E aí, durante boa parte do primeiro tempo, isso funcionou, tá? Essas transições que o Everton estava tentando ali fazer na partida, estava funcionando, tá? Na verdade, as primeiras grandes chances do jogo, elas foram do Everton. Então teve ali o McNeil que quase abriu o placar 2 vezes, tá? Teve aquela bola que ele coloca na trave, tá? Aí a bola sobra no Ndiaye e aí o Ndiaye, na verdade não sobra, né, para ele, bate nele. A bola bate na trave, bate nele e vai para fora. E teve aquele outro lance que foi o lance que está sendo comentado aí bastante, que é o lance do Calafiori, tá? Que ele chuta, o Calafiori deixa a perna e aí a bola bate na perna do Calafiori. Assim, foi um lance muito bonito do Calafiori, um lance de entrega do nosso jogador, do nosso sistema defensivo. Porém, tá? Importante dizer, o Raya tava na jogada. Então, assim, se passa pelo Calafiori ali, ia bater no Raya. Não sei o que ia acontecer depois disso, tá? Mas o Raya pegaria ali de alguma maneira, entendeu? Não sei se ia sobrar para alguém e depois ia sair gol do Everton, ou se a gente ia afastar, mas o Raya ele tava na bola, tá? Então isso é um ponto importante de se colocar aqui. Então, por alguns minutos, tá? O estádio começou a se sentir pressionado ali naquele momento, porque via o Everton ali tendo as melhores chances dentro do jogo, por mais que a gente controlasse o jogo, tinha maior posse de bola. Praticamente no primeiro tempo ali a gente terminou, a gente ficou basicamente o primeiro tempo todo com 65% de bola, tá? Teve um momento até que chegou a 70% de posse de bola, mas era um momento que a gente ficou bastante com a bola. E aí, e vendo isso, a torcida começou a ficar tensa dentro do estádio e começou a se calar. Por quê? Tava muito tenso, tava muito difícil, por mais que a gente controlava o jogo. O Everton tinha ali, de certa forma, criava ali algumas chances de perigo, tá? E aí, quando um time que luta pelo título sofre sustos dessa maneira, a ansiedade aparece imediatamente. Então a gente fica muito ansioso. Por quê? Pô, quando aquela bola bate na trave, pô, qual é a primeira reação nossa? Caraca! Entendeu? Que isso? E aí a bola ainda sobra pro Ndiaye ali, e a gente, meu Deus. Então, assim, é um instinto automático ali nosso, tá? Torcedor. Que depois vai abaixando essa tensão, mas ali no primeiro momento é gerar esse pequeno desespero ali, aquele pouco carga de adrenalina ali do nossa, tá? Porque imagina você ver o seu time dominando, controlando o jogo, pressionando, e aí na primeira bola do adversário ele já coloca uma bola na trave. Ou até faz o gol, vamos botar assim, entendeu? Então de certa forma, meio que desesperador, tá? Isso aí, mas que bom que a bola não entrou.
E aí, depois disso, a gente teve um lance polêmico, que eu falei lá no início, que foi o lance do Kai Havertz, tá? No meio ali do primeiro tempo, surgiu o primeiro grande momento de polêmica, tá? O Havertz recebe a bola ali dentro da área, um passe lindo ali do Eze, preparou o chute, mas ele caiu. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu achei que não tinha sido nada, tá? Então até por isso é importante a gente ver o lance várias vezes, tá? Porque a princípio, para mim, não tinha sido nada, tá? E quando os replays começaram a aparecer, aqueles replays mais detalhados e tal, às vezes o pessoal coloca na rede social o ponto mesmo de contato, onde aconteceu o contato ali, mostra que o Keane, tá, que era o jogador que estava marcando ele, pisou no calcanhar do Havertz, tá? E eu vi esse lance, ele realmente pisa ali no calcanhar do Havertz. E aí o contato foi claro, e aí isso teria que ser pênalti, tá? A Premier League tem aquele perfil deles, né, onde eles divulgam o que foi decidido ali em relação ao VAR, e aí o árbitro, junto com o VAR, considerou aquilo ali como um toque mínimo, tá? Então, o que acontece? Eu até postei lá no X, quando saiu essa informação da Premier League, é que então a Premier League entendeu que houve o contato, tá? Isso é um ponto importante. Eles entenderam que houve o contato. Só que eles não dizem onde eles viram o contato. Por quê? Teve o contato no calcanhar do Havertz, teve o contato em cima, onde o Michael Keane segura o Havertz, tenta segurar ali o Havertz de alguma maneira. Então, eu acredito que quando for divulgar esse tipo de informação, tem que informar onde que eles viram que o contato foi mínimo. Por quê? Se ele fala que o contato mínimo foi aqui no braço, tá? Beleza. Entendeu? Pode ter sido mesmo um contato onde ele tentou segurar, não conseguiu, escorregou. E aí foi um contato mínimo e o Havertz desaba. Mas agora, no pé, no calcanhar, não foi contato mínimo. Ele literalmente pisa no calcanhar do Havertz. Então não foi um contato mínimo. Ele derruba o Havertz e foi pênalti ali para o Arsenal, que não foi marcado, tá? E aí eu queria recapitular uma, uma coisa que eu falei para vocês lá atrás, que era o seguinte. Nesse jogo a gente até jogou bem, tá? Nesse jogo a gente até jogou bem. Mas a gente dominou o jogo e tal. Mas imagina se a gente empata esse jogo sem um pênalti marcado no Havertz. Entendeu? Porque na época, eu não lembro qual foi o jogo que eu falei aqui, não sei se foi contra o Liverpool, não lembro qual foi o jogo que eu falei, e aí eu falei pra vocês, cara, não adianta, a gente pode estar ganhando de 4-0. Se é pênalti, tem que marcar. Ah, mas a gente jogou mal. Independente, a gente pode ganhar, como já ganhamos jogos, jogando mal. E não é por isso que a gente jogou mal que o juiz não pode marcar um pênalti. Ele deve marcar o pênalti. Se ele viu o pênalti, ele tem que marcar o pênalti, tá? Então, mais um erro aí do VAR que poderia ter penalizado a gente. E o jogo talvez poderia ter sido muito mais tranquilo do que foi, muito menos tenso do que foi, entendeu? Se ele marca o pênalti ali no meio do primeiro tempo, tá? Então, isso tudo, gente, influencia muito dentro do jogo. Por quê? Você pode mudar o seu estilo de jogo, você pode fazer uma substituição mais rápida. Então, assim, fazer um gol em algum momento pode fazer uma diferença ali na estratégia do treinador, tá? Mas voltando. E aí o pênalti não foi marcado, tá? Eles entenderam que o toque foi mínimo. Isso gerou muita frustração no estádio, tá? Porque em uma disputa pelo título, como eu falei para vocês, qualquer decisão ela pesa. E principalmente se uma decisão for uma decisão equivocada, tá? Então, qualquer tipo de decisão, ela influencia. Quem não lembra no passado as decisões que a gente teve que, tipo, só servia para o Arsenal? Teve o pênalti lá no João Pedro contra o Brighton, que
eles batem de cabeça, o Saliba com ele, o juiz marca pênalti. Aquele lance do Rice, entendeu? O lance lá do Mosqueira, do Wolverhampton com o Gabriel Jesus, que ele deveria ter sido expulso. Então, assim, isso tudo influencia. E influencia diretamente quem está ali dentro do jogo, tá? Psicologicamente, porque eles já estão numa pressão absurda, tá? E já estão numa tensão absurda dentro do jogo. E aí acontece de ter esses lances que não são marcados, isso influencia diretamente no psicológico ali do jogador, do treinador. É só vocês verem que, por exemplo, no final do jogo, ali por volta de 85 minutos e tal, o David Moyes resolve fazer 2 substituições e o Arteta vai lá pressionar o quarto árbitro, pedindo, ó, falando, ó, vai ter que dar mais tempo, entendeu? Eles estão aí parando o jogo. E começa a gerar essa tensão mesmo da partida, entendeu? Então é importante que todas as decisões, independente de placar, independente se está jogando bem ou se está jogando mal, que elas sejam marcadas se elas realmente ocorreram, tá? E aí a gente vai falar rapidamente aqui do nosso goleiro David Raya, tá? O Raya, ele recebe críticas, tá? Que eu acho que eu não entendo, na verdade, essas críticas que as pessoas fazem ao Raya, tá? Por ele ser um goleiro baixo, entendeu? 1,83. Não sei, eu queria entender, entendeu? Por que a torcida do Arsenal tem tanta raiva do Raya, tá? O Raya, a cada jogo que passa, ele vem se mostrando um goleiro totalmente seguro. Eu, particularmente, eu adoro o David Raya, tá? Eu acho ele um goleiro excepcional. Mas tem aquelas pessoas que querem arrumar crítica. Na verdade, o que, que elas querem? Elas querem gerar confusão, entendeu? Para ganhar engajamento. É só isso, entendeu? Igual um certo jornalista aí falou, e aí eu até comentei lá no Twitter dele, mas ele não comenta, tá? Ele não fala mais sobre o Raya. Ele não fala. Teve um momento que ele postou assim: tá parecendo que o Arsenal vai levar o gol a qualquer momento. Ele postou lá no X dele ontem. Aí eu falei: fica tranquilo que a gente tem o Raya. Botei assim embaixo. Aí, quando acabou o jogo, eu recompartilhei lá o tweet dele falando mal do Raya. Porque essa galera só quer engajamento. Quando ele postou esses vídeos, né, totalmente sem noção, eu perguntei para ele quais seriam defensáveis aí. Quais os gols seriam defensáveis. Estou esperando a resposta até hoje. Por quê? Ele só quer o engajamento. E pior, sabe o que é o pior disso tudo? É que um monte de gente acha que o jornalista fala, cara, é regra. Eles têm que seguir. Entendeu? Aí teve até um caso de um torcedor do Chelsea que ele postou isso no jogo, nosso jogo seguinte era contra o Chelsea. E o Raya fez boas defesas contra o Chelsea. Aí eu peguei o tweet dele, que ele falou que o Raya só não levava gol porque tinha um sistema defensivo muito... Qual foi o termo que ele usou? Não sei se ele usou sólido, mas enfim. E aí, quando acabou o jogo contra o Chelsea, o Raya tinha feito algumas grandes defesas. E eu falei assim, agora esse cara não pode mais falar do Raya. Porque agora ele viu quem é o Raya. Aí sabe o que ele teve a cara de pau de comentar? Ah, eu não vi o jogo, estava na rua, estava vendo os melhores momentos e parece que o Raya realmente fez um grande jogo. E é isso. Entendeu? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, cara, analisa, eu trago vídeos aqui para vocês, tem um monte de influenciador de Arsenal aí, cara, que faz um trabalho, pô, excepcional, traz dados, traz estatística, traz um monte de informação possível, cara. Procura esses caras.
Não fica dando engajamento para esse Zé Mané, não, cara. Só quer engajamento. Fica trazendo um monte de informação aleatória. Depois do jogo contra. Não lembro qual foi o jogo. Cara, que voltaram a falar daquela história de o Arsenal só faz gol de bola parada. Cara, eu trouxe um monte de estatística, joguei lá no meu Twitter, entendeu? Dizendo que aquilo ali era tudo mentira. Então, assim, procurem, galera. A internet está aí para isso. Procurem os dados, procurem as informações. Porque o que eles querem, na verdade, é gerar o caos. Só isso. Entendeu? Mas voltando aqui, depois desse desabafo, no início ali do segundo tempo, o Arsenal teve ali, de certa forma, que agradecer o grande goleiro que o Raya é. Tá? O Beto recebeu ali dentro da área um chute forte e o Raya teve uma reação rápida ali, onde que ele tira com o pé a bola. Tá? Uma defesa com um reflexo muito impressionante. Tá? Esse foi o tipo de momento que pode mudar o jogo. Porque imagina se o Everton abre o placar ali. Entendeu? A gente ia ter que se desgastar mais ainda para correr atrás do placar. O Everton já é um time que estava fechado, então eles iam se fechar cada vez mais. Entendeu? Então isso foi muito importante, essa defesa do Raya. Então é isso, cara. O Raya nos últimos jogos vem ajudando a gente bastante, tá? É um ótimo goleiro, tem muitas qualidades. Claro, tem gente que vai achar que ter 1,83 pode ser um ponto negativo, tá? Um goleiro baixo. Mas vamos puxar aqui. Vocês viram o gol do Manchester City ontem? Do Manchester City não, desculpa, do West Ham ontem? Vocês viram? Vocês viram o Donnarumma? O Donnarumma tem 1,96. Ele tem 13 centímetros a mais do que o Raya. E vocês viram o que ele fez? Eu até postei lá na minha rede social se o Donnarumma também é anão. Que ele tem 1,96 e não conseguiu tirar aquela bola ali. Entendeu? Porque se é o Raya, ia estar aqui, não, e tal, não sei o que, tá vendo? Goleiro baixo é isso. Tal. Donnarumma, 1,96. Então é isso, galera. É isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente tem um ótimo goleiro. Claro, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Talvez 1,83 possa ser um ponto negativo para algumas coisas, mas vai ser ponto positivo para outras coisas. Entendeu? Assim como o Donnarumma com 1,96 vai ter muita qualidade para algumas coisas e outras não qualidades para outras coisas. Tá? Não existe o jogador perfeito. Tá? Todo mundo ali tem seu gap, tem sua falha, tem em algum momento ali pode cometer erros. Tá? E aí, continuando falando sobre o Raya, ele alcançou 20 clean sheets, tá, em todas as competições. Na Premier League, ele tem 13. Então, ele está correndo aí para receber mais uma vez a luva de ouro. E aí vai ter, pelo terceiro ano consecutivo, a luva de ouro. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza disso, que o único que conseguiu isso, eu acho que foi o Van der Sar. Eu acho. Não tenho certeza sobre essa informação, tá? Mas tira, de certa forma, essa informação ali, a gente vai chegando ali para o terceira luva de ouro aí do nosso goleiro, David Raya. O Donnarumma é o segundo com 10, tá? Então, faltando 7 rodadas aí, pra gente, na verdade, né? Porque pro City faltam 8. Na verdade, para todos os outros times, né? Menos pro Arsenal e pro Wolverhampton, os outros times faltam 8 rodadas e pra gente faltam 7, tá? E aí, falando um pouco da torcida dentro do Emirates, enquanto o gol não saía, o relógio ia avançando, tá? O tempo ali dentro do Emirates, e a tensão ia aumentando, tá? Como a gente já falou isso. Então, 70 minutos, 75, 80 e nada de sair o gol, tá? O Arsenal tinha bastante posse de bola dentro da partida. Quer dizer, na verdade dominava, não bastante, mas dominava a posse de bola ali dentro da partida, mas não conseguia encontrar os espaços, tá?
O Eze até fez um bom jogo, ele tentava ali arrumar os espaços. Inclusive, o Eze, ele tentou alguns chutes de fora da área, que é uma coisa que a gente sempre pede aqui, entendeu? Tanto eu quanto vocês aí do outro lado. Que a gente arrisque mais de fora da área. O Eze é um. Cara, a gente tem jogadores que sabem chutar de fora da área, não sei por que a gente não arrisca. Então, assim, o Eze arriscou algumas, claro que algumas ele errou, mas outras ele acertou o chute no gol. Aí o Pickford acabou defendendo. Mas ele acertou alguns chutes ali dentro do. Ali no gol, chutando de fora da área. A mesma coisa, só voltando, que eu falei também, eu não fiz vídeo, mas vou falar aqui agora, que foi no jogo contra o Bayer Leverkusen. Ali, a intermediária do Bayer Leverkusen, o Eze, ele tinha muito espaço, entendeu? Ele tinha muito espaço. O meio, o volante ali, o sistema defensivo, dava muito espaço para o Eze. E mesmo assim, ele não recebia a bola e chutava de fora da área. Eu acho que faltava isso para ele. Tá? Faltou isso para ele, não só para ele, né, mas para outros jogadores quando recebem a bola e a oportunidade de chutar ali de fora da área. Então acho que falta isso ainda pro Arsenal, tá? E é até uma coisa pra gente corrigir para a próxima temporada. Ainda dá para tentar algumas coisas nessa temporada, né? Ainda faltam 7 jogos. Mas para a próxima temporada a gente tentar arriscar mais aí de fora da área. Então, como eu falei, a gente tinha a maior posse de bola, mas a gente não encontrava o espaço. E o Everton estava extremamente disciplinado defensivamente, tá? E quando o tempo passa em jogos assim, o estádio começa, de certa forma, a sentir. O que eu li de pessoas, jornalistas que estavam dentro do Emirates Stadium, é que em alguns momentos a galera ficava quieta, mas ao mesmo tempo, tipo, lembrava que tinha que apoiar, entendeu? E aí começava a cantar. Então teve esses momentos ali dentro do Emirates. E aí cada passe errado gerava aquela insatisfação do torcedor. Por exemplo, teve um momento ali que o jogador do Everton pega a bola e o Eze faz uma falta, cara, desnecessária, entendeu? Quando tava 0-0 ainda o jogo. E eu fiquei muito revoltado aqui, que eu falei, eu sabia que ele ia fazer a falta. Eu falei, não, Eze, não faz isso não, Eze. E aí ele acaba fazendo a falta. Ah, falando em falta, tá? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. O que esse juiz, o que esse juiz cagou o jogo em questão de falta é um absurdo, pô. Teve um lance ali no primeiro tempo que o jogador do Everton, acho que foi tipo 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. O cara, o Madueke já tinha passado por ele, tá? E ele só vai no corpo do Madueke. O juiz não dá nada. Nada. Ele não deu nada. Teve um outro lance que o Martinelli, ele gira no zagueiro e o zagueiro passa direto, ele dá falta do Martinelli. Teve um outro lance, também não lembro com quem foi, que não aconteceu nada e ele marcou falta. Não sei se foi um lance com o Eze, não lembro, mas ele marca a falta. Então, assim, cara, teve muitas faltas ali muito mal marcadas pelo juiz, tá? E aí, voltando pro vídeo, né? Pro assunto que a gente tá falando aqui. E aí, cada cruzamento bloqueado aumentava ali a frustração da torcida. E aí foi o que eu falei, a transmissão, tipo, parava o jogo, ela começava a mostrar a torcida do Arsenal. E a gente via o quanto a torcida estava ficando frustrada, estava ficando nervosa. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, tá? Porque eu não assisto as transmissões do Brasil. E eu acho que talvez às vezes vocês não conseguem escutar, porque a transmissão brasileira, ela é uma transmissão onde, quando o narrador não está narrando, o comentarista está falando o tempo inteiro, tá? Então, vocês não conseguem captar o áudio do estádio ali, tá? A transmissão internacional, de certa forma, ela faz o quê? Ela comenta pontos do jogo, tá? Então, quando eles param de comentar ou narrar, você consegue ter o som ambiente ali do estádio. E isso é muito legal. Então, a gente via que às vezes o som ambiente do estádio, a galera parava de incentivar, mas tipo, pensava, cara, a gente precisa incentivar, a gente tá disputando tiro e tal, e começava a cantar. Entendeu? Então teve esses momentos ali, eu consegui pegar ali durante a transmissão. E isso tudo acontecia
enquanto o jogo estava 0-0, tá? E aí eis que o Arteta ousa tomar uma decisão. E essa decisão muito ousada, tá? Por mais que a gente acompanhe a evolução, tá? Cara, era um jogo que estava extremamente tenso, uma pressão extremamente absurda, e aí o Arteta chega e me chama um garoto de 16 anos para entrar no jogo. Ele chamou o Max Doman para entrar no jogo. Mas é o que eu sempre falo para vocês, muitas pessoas criticam o Arteta, tá? Eu acho que em alguns momentos ele merece realmente a crítica, tá? Mas grande parte não. O Arteta ele toma boas decisões. Foram poucas as vezes que eu vi o Arteta tomar decisões ruins, tá? Uma coisa importante que eu vou falar aqui sobre o Arteta é o seguinte: vocês podem não gostar da forma que o Arteta está jogando. Isso não quer dizer que ele está fazendo a coisa errada. É só um ponto, tá? É só um ponto. Você pode não gostar dessa maneira de controle de jogo que ele faz, tá? E ganhando de 1-0, 2-1, com diferença de 1 gol, 2 gols de diferença. E tá todo no direito de não gostar, tá? Todo mundo tem o melhor jeito aí de jogar, que acha que é o melhor time, escalação. Todo mundo tem. De repente eu vou perguntar a você aqui, qual é a melhor escalação? Eu quero fulano, ciclano, beltrano. Igual uma vez que eu perguntei sobre Timber White, muita gente gostava, queria o White, que acha que ele tem mais entrosamento com Saka. Tem gente que gosta mais do Timber. Então assim, cara, isso é normal. Isso é normal. Agora, a forma que o Arteta joga não quer dizer que ele está jogando errado, tá? E por que eu estou dizendo isso? Abri um outro parêntese aqui. O Arsenal, melhor, vou deixar isso aqui para o final, tá? Vou comentar sobre isso no final. E aí o Arteta toma essa decisão de colocar o Max Doman, tá? Um talento que a gente já vem acompanhando aí, um talento da base. Ele é um jogador muito precoce, tá? É um jogador muito precoce, porque ele tem 16 anos. Ele já joga no sub-18, eu acho, do Arsenal. Tá? Ele não joga no sub-16 lá, no 16 menos, ele joga no 18 menos. Se eu não me engano, minto, ou ele joga no sub-18 ou é sub-20 do Arsenal, sub-21, sei lá. E ele já foi convocado para a seleção da Inglaterra do nível acima do dele. Entendeu? Então, assim, ele está muito precoce. Mas, ao mesmo tempo, uma vez eu vi uma entrevista coletiva do Arteta e ele falou, cara, a gente tem que ter muito cuidado com o Doman. Por quê? Ele é um menino, ainda está em formação. Teve até um caso, teve até um jornalista que falou sobre isso, e aí, na mesma hora que eu sempre coloco lá, né, no meu Twitter, a entrevista coletiva do Arteta, e no pós-jogo perguntaram para ele se o Doman estaria no próximo jogo do Arsenal, tá? Que é aquela emoção que todo mundo tem após um bom jogo, é que achar que o moleque já tem que estar titular, já tem que entrar no próximo jogo e tal, não sei o que. E o Arteta já chegou para ele, não, calma, entendeu? Ele só tem 16 anos. Hoje eu entendi a necessidade de colocar ele, mas isso não quer dizer que no próximo jogo eu vou entender que ele precisa jogar. Eu preciso ir fazendo isso aos poucos, eu preciso entender o jogo, se realmente ele pode entrar ou não. Por quê? Na emoção, a galera, coloca o Doman de titular. Entendeu? Então, o Arteta, ele é um cara bem racional nesse ponto, tá? E eu procuro, nas minhas análises, também ser bem racional. Às vezes as pessoas até me questionam, falam, Barão, tu tem que ser mais emocional e tal, não sei o quê. Cara, emoção, às vezes pode trazer muitas coisas ruins, tá?
e eu posso fazer até uma avaliação errada. Então, por isso que eu não faço vídeo logo que acaba o jogo, entendeu? Justamente para não influenciar tanto para cima quanto para baixo, entendeu? Tipo, a gente é o melhor time do não sei o que lá, entendeu? Ou então, pô, o time todo é uma merda, não sei o que lá, o Arteta é burro, o professor Pardal. Não. O negócio é fazer uma análise racional e correta aqui para vocês, tá? A ideia toda é essa. Voltando ao assunto aqui, Max Doma, tá? Ele já é um jogador que vem se destacando para a torcida do Arsenal, a gente já conhece ele, mas ele ainda é um pouco desconhecido para a grande parte do público, tá? Aos poucos ele vem aparecendo. Dar minutos para um jogador, como eu falei, num momento como esse, é bastante arriscado. Por quê? Se dá errado, cara, beleza, muita gente vai cair em cima do Arteta. E aí tá tudo certo, entendeu? O Arteta tá ali para isso, ele é treinador profissional, entendeu? Já é vivido. Mas o problema é que também respinga no menino de 16 anos. E isso que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Como ele vai reagir a isso? Apesar de que eu acho, o que eu tenho, na verdade, o que eu tenho visto do Max Doma é um cara que já tem uma postura diferenciada, tá? Não parece sentir o jogo quando entra. E, cara, eu vi os lances assistindo o jogo, cara. Ele tem uma maturidade. Teve um momento que ele segurou a bola, travou a bola, não tem aquela ansiedade de, pô, soltar logo a bola. Não tem, cara. Ele pensa o jogo. Parece um menino muito tranquilo, sabe? É o que tenho visto até hoje, gente. Pode ser que daqui a um tempo eu mude a opinião. Entendeu? Mas o que eu tenho visto hoje parece ser um menino muito maduro, sabe? E isso é importante, tá? Mas ao mesmo tempo é ruim, porque ele precisa amadurecer muito jovem, né? Entendeu? Ele perde toda aquela parte da juventude. Mas enfim, não vou ficar falando aqui igual psicólogo, entendeu? Mas dar minutos em um jogo decisivo, corrida pelo título, ainda é mais arriscado ainda. Só que quem tá todo dia com ele e com esse elenco não somos nós. É o Arteta. Entendeu? A gente questiona muito o Arteta, eu particularmente também questiono bastante, sobre ele não dar mais tempo de jogo para o Norgard, que é um cara experiente, entendeu? É um cara que pode estabilizar ali o ânimo, as emoções dentro do jogo, entendeu? Até mesmo quando o Zubimendi tá mal, que inclusive o Zubimendi jogou muito ontem, nosso meio campo jogou muito, o Zubimendi, o Rice e Eze jogaram muito bem, gostei muito dos três jogando ontem, tá? Mas às vezes ele não tá bem, precisa ser substituído, tá? E aí o Arteta teve uma grande ideia, tá? E ele disse isso na entrevista, que ele chegou para o Gyökeres e chegou para o Dolman e falou o seguinte: entre e faça o que quiser, ganhe o jogo para nós. Cara, isso para um jogador pode ter os dois lados, tá? Por exemplo, um menino de 16 anos pode sentir em algum momento, tipo, cara, ele me colocou e ele quer que eu decida o jogo. E ele ficar com aquilo ali na cabeça e, cara, não conseguir jogar. Começar a errar passe, começar a errar execução de alguma técnica ali dentro do jogo. Diferente por um Gyökeres, que é um cara já experiente, e falar assim, porra, entra e decide o jogo pra nós. O cara vai entrar o quê? Sangue nos olhos. Pô, vou entrar e vou tentar decidir esse jogo pra nós. Tá? Então, foi isso que o Arteta falou. E aí, ele escutou o professor e resolveu decidir o jogo. Tá? Aos 89 minutos, o Arsenal ainda não tinha marcado o gol. E ali, a pressão acontecendo. Tá? O empate ali, de certa forma,
parecia ser inevitável, até que o Doman recebeu a bola, tá? E lateral é bola parada? Porque ele recebe a bola de um lateral, tá? Então, ele recebeu a bola do lateral, tá? E ele pega a bola, olha para dentro da área, levanta a cabeça, tá? Como um menino que está jogando ali há muito tempo, tá? E foi o que o Arteta falou, ele está acostumado. Ele está acostumado a jogar com esses caras. Então, ele pode sentir o jogo, mas pelo menos os colegas ele conhece. Entendeu? Então ele levanta a cabeça e cruza ali na segunda trave. O Pickford, ele sai, tá? Tenta ali interceptar a bola, só que ele erra o tempo da bola. A bola bate no Nketiah, tá? Que também tinha acabado de entrar, ele entra junto com o Doman. A bola bate no Nketiah, o Nketiah, de certa forma, sem querer, né? Ele ajeita a bola e o Gyökeres ali, como todo centroavante, onde o centroavante tem que estar, só empurra ali para o fundo da rede. E o Emirates vira uma explosão. Eu levantei aqui em casa e tal, pulei. Então, me lembrou muito aquele gol do Reece Nelson contra o Bournemouth, entendeu? Então me lembrou muito aquele gol no final. Teve aquele gol também do. Caraca, esqueci o nome dele, que foi o gol do Welbeck contra o Leicester, tá? Naquela vez que a gente estava na disputa do título contra o Leicester e a gente estava num confronto direto, que o Welbeck faz um gol de cabeça, tá? Então me lembrou esses gols assim no final. E assim, gols no final, claro que a gente não gosta, tá? Porque a gente fica muito tenso. Mas ele dá outro clima, né? Quando a gente faz esse tipo de gol. Eu não quero passar por isso, tá? Não quero ficar passando por isso, mas realmente dá um outro clima, tá? Outra atmosfera ali dentro da partida, tá? Até você ver a torcida, todo mundo comemorando, é um outro clima que acontece ali. E aí, depois disso, tá? A gente continua controlando o jogo. E nos minutos finais, o Everton ele tem uma cobrança de escanteio, tá? Inclusive o Pickford vai para dentro da área do Arsenal e a bola é afastada pelo Gyökeres, tá? Depois, quando vocês tiverem um tempinho, olhem esse lance devagar, tá? Peguem se for no YouTube, se for no site do Arsenal, coloque ali bem devagar mesmo essa cobrança de escanteio do Everton. E olha a forma como o Gyökeres tira a bola, tá? Ele meio que se atira para tirar aquela bola, entendeu? E foi até uma coisa que eu postei lá no X, uma coisa que a gente não pode falar, vendo essa forma que o Gyökeres tira a bola, a forma como o Calafiori deixou o pé para tirar a bola, a forma como o Raya se dedica ali para defender, a forma como o Magalhães tomou uma bolada no peito no jogo contra o Brighton, ele se joga na frente da bola, entendeu? Então, se tem uma coisa que a gente não pode falar, é que esse time, esse elenco, esse treinador, essa comissão técnica não quer ganhar o título. A gente não pode falar isso. Em nenhum momento. Eles estão se dedicando todos os jogos. Todos os jogos. Tá? Então, essa jogada de escanteio, o Gyökeres se atirando na bola de qualquer maneira, mostra muito isso. Tá? E aí ele tira a bola, eu não sei se é o Martinelli, tá? Dá uma casquinha e a bola cai no pé do Doman. E aí o moleque mostrou qualidade. Tá? Ele acelerou. Tem um jogador do Everton que tenta segurar ele, não consegue. O outro tenta dar um carrinho, ele corta, tá? E aí ele sai de cara pro gol. E assim, outro ponto importante que eu achei desse gol do Doman é o seguinte, que tinha um zagueiro do Everton que estava correndo muito. Eu acho que ele não ia alcançar, tá, o Doman. Mas ele estava tentando alcançar o Doman ali para provavelmente ele ia tentar fazer a falta, ser expulso, alguma coisa e não deixar o menino fazer o gol, tá?
E aí, o que acontece? O Martinelli entra na frente dele, para não deixar ele chegar no Doman e o Doman poder fazer o gol. E outra coisa, vocês viram da onde o Doman chutou? Ele chutou de fora da área. Ele não esperou nem entrar na área. Ele chutou de fora da área. Olha a confiança desse garoto, cara. Esse garoto tem tudo para ser uma estrela. Tudo, 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 tudo. Ele chuta de fora da área, ali quase entrando na área, né? Não chega nem a pisar na área, entendeu? Fosse outro, ia correr, ia chegar ali dentro da área. Quando ele tivesse certeza que ele ia fazer o gol, ele ia chutar. Não, já viu o gol abertão, entendeu? De fora da área, ele, pum, chutou, sem goleiro, sem pressão, marcou. Uma comemoração absurda, todo mundo correu para abraçar ele. Ele foi até a torcida, entendeu? Então, achei muito legal esse gol do Max Doman. E um ponto importante que eu vi nesse gol do Max Doman, e aí pode ser uma notícia boa pra gente, é que eu vi o Ben White correndo até o Max Doman para poder comemorar com ele. Então nós temos um ponto importante aí que aparentemente o Ben White está bem, entendeu? Aparentemente o Ben White está bem, tá? Mas brincadeiras à parte, foi o estádio explodiu. É uma sensação absurda de ver um menino da base do Arsenal fazer um gol tão importante e dar uma assistência tão importante. A assistência não foi dele, né? Foi do Incap, mas, cara, abrir a jogada como ele fez, entendeu? Então, cara, a gente vai ver muito mais vezes aí Max Doman vestindo a camisa do Arsenal, tá? E aí, um ponto importante, que com esse gol, o Doman se tornou o jogador mais jovem a marcar na história da Premier League, tá? Com 16 anos e 73 dias, tá? Aqui tá 74, mas se eu não me engano foram 73, tá? Acho que aqui tá errado. Aí a gente tem dois jogadores do Everton, né? O James Vaughan e o Wayne Rooney, tá? Com 16 anos. A diferença é muito grande, né? Porque é 270 dias, tá? E o Rooney com 360. O James Milner com 16 anos e 356 dias. E o Rio do Liverpool, 16 anos e 361 dias. Esse menino do Liverpool também parece ser muito bom jogador, tá? É ficar de olho nesse menino, que esse menino, o que eu vi dele já, parece ser um ótimo jogador. E aí, tá? Ih, passei errado, deixa eu voltar aqui. E aí, voltando aqui nessa história do Doman, a gente vê o surgimento de uma super estrela, vamos botar assim. Claro que é cedo para afirmar qualquer tipo de coisa, mas os momentos assim que aconteceram no Emirates ontem são raros, tá? A Premier League já viu jovens talentos surgirem, tá? Aí Wayne Rooney, Michael Owen, Bukayo Saka, entendeu? Agora tem o Doman, tem o Rio. Então, assim, tem muitos bons jogadores que surgem aí dentro da Premier League. Todos tiveram momentos marcantes, muito jovens, tá? Agora o Doman ele entra nessa conversa, tá? Não apenas pelo gol, mas como eu falei para vocês, pela personalidade que ele mostrou ter, tá? Dentro do jogo ali depois que ele entrou, ele não pareceu sentir o jogo, uma maturidade muito grande, tá? Ele entrou num jogo com uma pressão absurda vindo da arquibancada e ele parecia completamente tranquilaço, entendeu? E aí, agora sim, tá? Eu queria falar um pouco do Havertz, que o Havertz teve sua lesão, vem voltando aí aos poucos, tá? Mas o Havertz ele é um jogador que ele tem um papel muito importante no esquema do Arteta, porque ele é muito versátil, tá? Ele é um cara que pode jogar em várias posições diferentes. Ele pode jogar de centroavante, como ele jogou ontem. Ele pode jogar de ponta. Ele pode jogar de meia, entendeu? Na seleção alemã já jogou até de lateral, entendeu? Então ele é um cara muito versátil e não é dado o valor necessário pro Havertz, tá? Eu acho que o Havertz muitas vezes
recebe críticas onde não cabem, sabe? Ele é um jogador que ele faz de tudo ali. Até dentro de um jogo só ele faz tudo. Por exemplo, ontem ele atuou, de certa forma, como centroavante. Mas, ao mesmo tempo, tinha hora que ele voltava para ajudar o Eze no meio campo. Às vezes ele caía na ponta direita ou na ponta esquerda para ajudar os pontas. Então, assim, isso é um papel muito importante de um jogador e isso não é fácil de fazer, galera. Por quê? Você pode cair para uma posição e se esbarrar com outros jogadores e você não conseguir criar jogadas. Entendeu? Então você tem que ser muito inteligente para você conseguir se movimentar dessa forma dentro de campo. E aí, essa presença dele traz algo diferente, traz um apoio durante todo o jogo ali, como eu falei, uma movimentação inteligente dentro do campo. O Havertz é um jogador muito inteligente, tá? A ligação entre o meio-campo e o ataque, tá? Mesmo sem marcar, ele ajudou a dar fluidez ao ataque do Arsenal. Ele ajudou a dar muita fluidez no jogo, tá? E pode ser uma peça importante nessa reta final da temporada para o Arsenal. Mas falando sobre o Everton ele não foi um adversário fácil, tá? Para o Arsenal. É importante destacar que o Everton fez uma partida muito competitiva, ele conseguiu se defender muito bem das jogadas do Arsenal. Eles jogaram de forma muito bem organizada, muito disciplinada. Eles conseguiram limitar os espaços do Arsenal, pressionarem nos momentos certos, tá? E criar chances perigosas, como a gente já falou. Em alguns momentos eles criaram chances que poderiam ter saído gol, tá? E o Arsenal poderia ter empatado o jogo, poderia ter perdido o jogo, tá? Ou ter corrido mais para ganhar o jogo e virar o jogo, tá? Para o Arsenal foi um teste realmente de paciência esse jogo contra o Everton. E aí, aqui são os dados do jogo de ontem. Tá? Então o Arsenal praticamente dominou grande parte da partida, a gente pode colocar ali uns 90%, 85% do jogo foi dominado pelo time do Arsenal. E aí, aqui a gente tem as estatísticas do jogo, onde a gente pode ver que o Arsenal praticamente dominou bastante o jogo. Tá? Então foram 64% da posse de bola do Arsenal, 36% do Everton, 2,70 de expecting goals contra 1 do Everton, 25 finalizações do Arsenal contra 9 do Everton, sendo dessas 25, 7 a gente acertou o gol, 3 o Everton acertou o gol, grandes chances criadas, ambos conseguiram 2 chances, grandes chances criadas, grandes chances perdidas, o Everton teve 2, o Arsenal nenhuma. O Arsenal controlou bastante o jogo, a gente consegue ver isso aqui, ó, passes certos, 87% do Arsenal, 74% do Everton, faltas 11 do Arsenal, 12 do Everton, escanteios 8 do Arsenal, 3 do Everton. Tá? Então eu vou parar aqui para explicar um outro ponto, que eu falei que eu ia explicar lá no início, mas vou trazer para cá. Muita gente questiona esse estilo de jogo do Arteta, esse estilo de controle do jogo. Tá? E tá tudo bem, cada um acha que tem um estilo que agrada mais. Tá? Então, assim, eu sinceramente, o meu estilo que me agrada mais é o estilo que ganha jogo. Tá? Eu ganhando o jogo, para mim tá tudo certo no final. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Muitas pessoas criticam o Arteta por essa forma dele jogar, de controlar o jogo. Realmente a gente toma muita pressão, entendeu? A gente começa a tomar bastante pressão dentro do jogo, nesse estilo de jogo que o Arteta define para o time dele jogar. Só que o que acontece? Esse estilo de jogo que o Arteta vem jogando, vem dando resultado. Nos últimos 13 jogos, a gente não perdeu nenhum. Em todas as competições, né, que eu tô falando. A gente não perdeu nenhum. A gente ganhou 10, empatou 3. Jogando dessa maneira. E aí, eis que ontem o Arteta resolve mudar o estilo de jogo, colocar um time que vai pressionar mais o adversário, o que a gente fazia lá no início da temporada. Tá? No início da temporada a gente jogava assim, a gente jogava praticamente pressionando bastante o adversário. E aí, consequentemente, dependendo do jogo, a gente conseguia muitos gols.
Só que o que acontece? A gente foi um time que pressionou bastante o adversário. E quase a gente sai com um empate. Por pouco a gente não saiu com um empate, jogando da maneira como muitos querem que a gente jogue. Que é aquele jogo de pressionar. Bastante. Entendeu? E aí, onde eu quero chegar com isso? O Manchester City, que é a referência, tá? Não ganha 3 jogos com esse jogo de pressionar bastante. É um time que cria muito, é um time que gera muita oportunidade de gol, tá? E empatou 2 jogos na Premier League e perdeu para o Real Madrid. Então, é aí que eu quero chegar, onde eu digo que, cara, você pode pressionar, mas se você não faz o gol, não adianta nada. Então, às vezes eu prefiro jogar dessa forma. Olha só, gente, eu não estou dizendo que é a maneira correta de se jogar, entendeu? Como eu falei, cada um tem a sua forma de jogar, a forma que mais lhe agrada, entendeu? Mas você pressionar não quer dizer que você vai ganhar o jogo. Por exemplo, o Arsenal finalizou 25 vezes, mas só 7 foram no gol. Só 7. Então, beleza, a gente finalizou muito. Mas, pô, a gente pode ter finalizado e mandado a bola lá na arquibancada. O que isso gerou? Nada. Gerou nada. Então, às vezes é melhor finalizar uma vez e fazer um gol e tá tudo certo. E a gente começar a controlar o jogo. E esse estilo de jogo do Arteta, ele é muito por causa do, de evitar lesão, evitar desgaste físico. Porque se você é um time que você pressiona 90 minutos, o desgaste dos seus jogadores é muito maior. E aí, com um desgaste maior, você está mais suscetível a lesões. Você está mais suscetível a, por exemplo, entrar num próximo jogo, está muito cansado ainda, porque o teu desgaste foi muito alto. Por isso é muito ruim. Qualquer momento é ruim você estar perdendo, mas se você começa perdendo um jogo, você tem que se desgastar mais, porque você tem que correr atrás do resultado. Então, o teu time se desgasta mais. E aí foi onde eu falei lá do jogo do Leverkusen. Que parecia que o Arteta e o jogador falaram assim, cara, não vamos nos desgastar tanto aqui. Entendeu? A gente deixa para correr lá no Emirates, quando tava 1-0. A gente deixa para correr lá. Entendeu? Vamos nos desgastar aqui não. E aí eles ficavam controlando o jogo até que a gente conseguiu o escanteio, o pênalti. Então, por exemplo, esses empates do City geram mais desgaste para eles. Porque eles têm que correr atrás do resultado. Por exemplo, o jogo contra o Real Madrid, agora no meio de semana, vai ser muito importante, porque eles não vão abandonar o campeonato. Eles não vão abandonar a Champions League. Eu vou explicar para vocês o que eu acho que vai acontecer, tá? O Guardiola, ele vai com o time principal. Ele vai entrar com o time principal. E se ele conseguir um placar, sei lá, 1-0, acho que até 1-0 no primeiro tempo, ele vai continuar pressionando até ele ver onde não dá mais. Tá? Agora, se ele terminar o primeiro tempo 0-0, eu acho que ele começa a tirar o time dele de campo. Entendeu? Começa a fazer algumas substituições e tal, para poupar o time para a Premier League. Que aí ele vai estar eliminado, ele vai ter mais tempo de descanso, que ele não vai jogar mais no meio de semana. Entendeu? Então, eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que ele vai tentar, ele não vai abrir mão da Champions League, ele vai tentar. E aí depois, caso não dê, ele começa a mexer no time dele. Tá? Mas é isso que eu quero dizer. Nem sempre, o jogar bonito, o jogar com pressão vence. O Wenger era um cara que adorava jogar bonito.
E aí? Ganhamos poucos títulos com eles. O time do Alex Ferguson jogava bonito? O time do Ferguson não jogava bonito. O time do Mourinho jogava bonito? O time do Mourinho não jogava bonito. O time do Maximiliano Allegri. Era Allegri? Foi o Allegri que foi campeão do Chelsea? Não lembro. Mas enfim, aquele treinador lá do Chelsea, o italiano. Jogava bonito? Não jogava bonito. Não era o Allegri, não. O Conte. Conte. Conte jogava bonito? Não jogava bonito. O italiano que treinou o Leicester. O time jogava bonito? Não jogava bonito. Os times do Guardiola, sim. Jogam com posse de bola, jogam com qualidade, tal. Mas a maioria dos times, principalmente ingleses, que é muito jogo físico, dificilmente vai ver jogos bonitos. Você vai ver jogos muito pegados. Entendeu? E o Arteta percebeu isso. O Arteta entendeu isso. Que no final ele vai ser cobrado por ganhar. Os Kroenke não vão chegar no ombro do Arteta e vão falar assim, pô, cara, valeu, hein? Tu ficou em segundo pelo 4º ano seguido. Mas beleza, tá jogando bonito. Não vai ser isso que vai acontecer. Entendeu? Não vai ser. Então, no final, você vai ser reconhecido pelo título que você ganhou. Pelos troféus que você ganhou. Ninguém lembra se você jogou bonito ou se não jogou. Por exemplo, aquele jogo do Inter lá contra o Barcelona, Mundial de Clubes. O Barcelona jogando lindo. E o Inter jogando retrancado. Quem foi o campeão? O Inter. Vê se o Colorado reclama. Vê se o torcedor do Inter reclama. Não reclama, os caras não reclamam, os caras querem levantar o troféu. Aí se o gremista chega pra ele e fala assim, pô, time safado, jogou mal, não sei o que, ainda ganharam o título. Colorado, ó, tá nem aí pra ele. Ele vai falar assim, ó, vai lá na minha sala de troféu e vai ver, tá lá o título mundial. Entendeu? É isso, cara. É isso que acontece no final e é isso que vocês precisam entender, tá? O real torcedor do Arsenal não entende, tá? Só pra deixar claro. Porque tem um monte de conta aí que isso aqui é o hype. Entendeu? Que agora o Arsenal tá no hype. Entendeu? O Arsenal tá no hype. Então tem uma galera aí que só quer o hype. Mas a torcida do Arsenal realmente entende, tá? O Arteta e o que ele tá fazendo. E aí, falando um pouquinho sobre o que o Arteta falou depois da partida, após a partida, o Arteta descreveu o gol do Doman como um dos momentos mais especiais que já viveu no Emirates Stadium. Ele fala que o Doman é um cara especial, tá? Ele contou que quando o jovem correu em direção ao gol, parecia que o tempo tinha parado, entendeu? E segundo ele, pareciam 45 segundos até a bola entrar no gol do Everton. E quando entrou, o estádio explodiu. Então, o Arteta ele vem fazendo um trabalho gigantesco dentro do Arsenal. Muitas pessoas, quando eu postei isso lá no X, me criticaram. Mas para mim, o Arteta ele já é um técnico de elite. E o troféu só vai vir para consolidar isso. O trabalho que o Arteta faz é muito diferenciado. É muito diferenciado. Assim, tem muitas pessoas que não têm capacidade de entender a forma de trabalho que o Arteta trabalha. Tá? Isso, tranquilo, gente. Ninguém é obrigado a entender de tática, de técnica e tal, não sei o quê. Ninguém é obrigado a entender. Mas quem quiser entender, existem vários perfis que fazem isso. Entendeu? Eu acompanho vários. Mas ninguém é obrigado a entender. Porque, por exemplo, muita gente fala, o Arteta morre com o esquema tático dele. Cara, isso é totalmente equivocado. O Arteta não morre com o esquema tático dele. O Arteta muda muito dentro do jogo. Muito dentro do jogo. Só que você precisa prestar atenção para você poder entender. Para você poder perceber isso. Entendeu? Por exemplo, quando ele tira o Timber e coloca o Mosqueira, ele tem que mexer no esquema dele. Porque o Mosqueira não é o Timber.
A forma do Mosqueira jogar é totalmente diferente da forma do Timber joga. Quando ele tira um Calafiore e coloca um Encape, o esquema muda. Quando ele tira um Havertz e coloca um Gyökeres, o esquema muda. Quando ele tira um Madueke e coloca um Martinelli, o esquema muda. E isso eu estou falando de pequenos detalhes. Que aí a gente está trocando peças. E aí é natural que o esquema mude. Tá? É natural. Mas dentro do jogo, foi igual eu falei para vocês do Havertz. O Havertz, ora estava de centroavante, ora estava de ponta, ora estava de meia. E isso tudo, o Arteta pediu para ele fazer. Mas não pediu ali ele na lateral. Pediu durante o treinamento. Ah, quando a bola estiver aqui você faz isso. Quando a bola estiver em tal lugar você se movimenta para outro lugar. Isso tudo, gente, faz parte de mudança de esquema tático. Você muda o esquema conforme a bola está circulando. Não lembra? Vocês com certeza já escutaram. Ah, quando está sem a bola é um 5-3-2. Quando está com a bola é um 4-4-2. É isso, o cara muda o esquema dentro do jogo. Entendeu? E o Arteta faz muito isso. Mas só que é difícil de perceber. Que às vezes as pessoas estão tão vidradas no jogo, e isso não é uma crítica, isso é normal. Tá tão vidrada no jogo que você não consegue perceber esses pequenos detalhes, porque são muito imperceptíveis. Mas se vocês pararem agora, pegar o jogo todo de novo e assistir, vocês vão conseguir entender esses detalhes aí. E, cara, eu esqueci, tá? Não coloquei a tabela aqui, mas a gente abriu 9 pontos de diferença para o Manchester City. O City que empatou ontem contra o West Ham no London Stadium. Gol do Legend Mavropanos, tá? Então estamos aí 9 pontos à frente. O City, como a gente já falou, um jogo a menos. Então, contra o Crystal Palace. Então vamos aguardar esse jogo a menos aí para ver o que acontece. E essa semana a gente volta com a Champions League. Então a gente volta aqui no nosso jogo contra o Bayer Leverkusen no Emirates Stadium, terça-feira. Deixa eu só confirmar para vocês, mas eu acho que é terça-feira, tá? Isso, terça-feira, às 17 horas, Arsenal e Bayer Leverkusen, tá? O Manchester City também joga na terça-feira, tá? Contra o Real Madrid, mesmo horário. E aí domingo a gente tem a final da Carabao Cup, tá? Então, galera, é isso, tá? Foi um vídeo bastante longo, acho que foi um dos mais longos que eu já fiz aqui, tá? Tá batendo quase 1h30. Mas não esqueça de deixar o like no canal, o sininho para receber as notificações. Verifique a inscrição no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo, tá? Então, para concluir esse vídeo, tá? Foi uma vitória que teve de tudo. Teve drama, teve polêmica, teve tensão, teve herói improvável. Mas o mais importante é que o Arsenal se manteve firme ali na corrida do título, mais próximo do título da Premier League. Times campeões precisam de momentos especiais e nós conseguimos criar esse momento. Sendo bem sincero, não era da forma que eu queria, tá? Mas é isso, tá? Momentos inesperados, momentos mágicos são criados e talvez o Arsenal tenha encontrado o seu, tá? No pé de um garoto de 16 anos. Agora eu quero saber de vocês, tá? Max Douma é o próximo grande talento a surgir do Arsenal ou foi apenas um momento ali isolado, tá? Comenta aqui embaixo, como eu falei, se inscreve no canal, compartilhe, sininho para receber as notificações. E é isso. Valeu, galera. Mais uma vez, obrigado e fui!